noite para todo mundo que está com a gente acompanhando mais um Gazeta Esportiva. Boa noite, Celso Cardoso. Boas noites, Michele. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Boa noite, Chico Lang. Boa noite, Michele. Prazer estar aqui com vocês. Desligou o som do celular, Celso Sim. Cardoso? Você vai continuar nesse chat no WhatsApp aí? Isso aqui, você quer saber do que eu estou vendo aqui? Eu quero saber, eu vou ver. Vamos lá. Eu vou olhar. Pablo Repeto. Quem Aquele é esse? que ninguém entrevistou depois de eliminar o Vasco. Quem é esse homem? É o técnico da LDU. Ah, então tá bom. Estou Bom, lendo sobre a história dele. então tá. Mas agora, neste momento? Sim, sempre é hora. Sempre é hora. Sempre é hora. Bom, ele pegou e mudou a tela rapidinho. Ah! Vamos ver. Eu seria mágico para fazer uma coisa dessa. Hoje tem muita Copa Libertadores da América, as notícias do Corinthians, do Chico Lang, tem nosso repórter ao vivo, direto do Parque São Jorge, mas antes, dicas para vocês. Bom, logo mais às 9h30 da noite, o Tricolor do Morumbi joga em casa diante da LDU pela segunda rodada da fase de grupos da principal competição de clubes do continente. Então, nós queremos saber, em caso de derrota na Libertadores, o São Paulo já era, fica difícil ou ainda dá tempo? Tá? Em caso de derrota neste jogo aqui. Entre no site gazetesportiva.com, dê o seu voto lá. Você pode usar o nosso QR Code que aparece aqui embaixo e entrar direto na página do site e votar na enquete. Põe o QR Code aí, ô Vini. Cadê? Olha que bonitinho o nosso QR Code. Põe o celular assim e você já entra direto na página para votar. E você pode também mandar a hashtag Gazeta Esportiva. O seu comentário vai aparecer ao vivo aqui no programa. E pelo WhatsApp, 11 99479 1633. Aproveitando para falar para você já seguir a gente nas redes sociais, né? Nosso Instagram, @Gazeta Esportiva, Twitter, @Gazeta Esportiva e se inscreva no nosso canal do YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. E aí, Celcinho, explica pro povo, porque vai ter ainda um monte de jogo e tal. Se você for analisar de um ponto de vista mais racional, aliás, qual que é o grande pensador mais racional que você conhece? Aristóteles. Se você pensar racionalmente com Aristóteles... O pai da lógica. A resposta seria, ainda é cedo, porque o São Paulo tem 2 jogos com o River Plate, outro jogo com a LDU em Quito e com o Binacional, faltam 4 jogos. Então, se o São Paulo perder hoje, não está eliminado, né? Basta vencer depois os 2 jogos com o River Plate. Mas é difícil. É difícil, é que tá. Se você for analisar de uma maneira um pouco mais, não diria emocional, mas um pouco mais abrangente, o jogo de hoje ele é decisivo para o São Paulo, sim. Por quê? Porque o River Plate é o grande favorito, teoricamente. Então, uma vaga deve ser do River Plate. A LDU não tem problema de altitude para jogar com o Binacional. Ele é um time da altitude, 2.800 metros de Quito. Então, para o São Paulo, o jogo é esse. Ele briga pela segunda vaga com a LDU. Então, se perder hoje, aí eu vou ficar com a opção, fica difícil. Tá. Eu acho que fica difícil também. Eu vou na mesma opção, por tudo isso que você falou. Mas eu acho que o São Paulo só pode perder para si mesmo. Aliás, o São Paulo está perdendo para si mesmo faz tempo, né? Ontem eu falei isso também. Ele não está conseguindo vencer os problemas internos dele mesmo e está ecoando isso no adversário. E dá a impressão que o adversário é sempre melhor. Mas não é. É o São Paulo que não está resolvendo os problemas internos dele dentro de campo mesmo, estou falando. Não é nem político. Eu acho que, se você me permite, até eu concordo contigo e acho que é uma questão de confiança. Tá. Porque o São Paulo, ele faz o mais difícil, que é criar oportunidades de gol. Para qualquer time isso é muito difícil. E oportunidades reais. E ele cria, mas não faz. Não faz. E aí não faz, eu entendo, pela falta de confiança. Mandando um abraço pro Sidney e pro João, lá do Colégio Vila Nova, é isso? São seguranças de lá, que assistem sempre o Gazeta Esportiva. Um beijão para vocês. Olha, já que estamos falando do São Paulo, vamos direto pro estádio do Morumbi, onde o Alexandre Silvestre está posicionado para acompanhar esse duelo com a LDU. Boa noite, Silvestre! Fala, Michele, lar docilar. Estou em meu habitat natural, Estádio Cícero Pompeu de Toledo, que hoje vai receber pelo menos 40 mil pessoas, previsão de 45 mil torcedores para empurrar o tricolor nesse jogo vital. São Paulo conseguiu transformar a segunda partida dele na fase de grupos da Libertadores numa partida de vida ou morte após perder no Peru de virada 2-1 para o Binacional. A LDU é um time tinhoso, um time perigoso, tem o Borja no ataque, tem o Sornosa, que também é jogador conhecido da galera aqui do Brasil, participou com o Corinthians
Palmeiras recentemente e o Fernando Diniz chega muito ameaçado. Se perder hoje aqui, vocês estão falando aí da enquete, se perder hoje aqui, o bicho pode pegar para o lado do Fernando Diniz, que traz, em tese, duas dúvidas, uma na lateral direita, outra no comando de ataque. Daqui a pouco eu volto para esclarecer os amigos e para conversar também com o Antony, que falou com a imprensa nas últimas horas. Agora saímos aqui do Morumbi, zona oeste da capital paulista, atravessamos toda a cidade, vamos lá para ZL. José Paes, no Parque São Jorge, fala do Corinthians. Fala, meu amigo Alexandre Silvestre, um abraço para você, o pai da Marinha, um abraço para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, eu tô no Parque São Jorge, não tô no CT Dr. Joaquim Grava, porque lá o Corinthians vem fazendo treinamentos fechados, por isso hoje eu tô aqui no Parque São Jorge para trazer as últimas notícias do Timão. O Timão é o último colocado do Grupo D do Campeonato Paulista, tem só 10 pontinhos, tá batalhando para se classificar. O técnico Thiago Nunes ainda não achou ali o seu jeito de jogar, vem tentando implementar uma nova filosofia, mas daqui a pouquinho a gente vai falar disso tudo e vai falar também do Pedrinho, que foi enfim vendido lá para o Benfica de Portugal. Eu volto com você, Mia, aí nos nossos estúdios, na Avenida Paulista, número 900, o endereço mais glamuroso do Brasil, minha amiga. É isso aí, José Paes. É muito chique mesmo onde a gente trabalha, né? Já pensou que você trabalha no local mais importante da América do Sul? Para mim, é a avenida mais bonita da América Latina. Não, para você é aquela de Buenos Aires que você já comentou. Não adianta falar aqui. Não é? Eu já ouvi você falar. Não. Eu tenho uma paixão pela Paulista. A Ricoleta lá, a Avenida Ricoleta. Ele gosta da Ricoleta para dançar tango e comer chouriço. É isso que ele fala toda hora. Na Argentina eu gosto de outras coisas. E tomar vinho. Da carne do vinho. Então eu sei. Bom, seguinte. Tanta biblioteca lá para você comprar livro, ele gosta da carne e do vinho. Não, também gosto dos livros. Eu tenho até obras em espanhol. Pablo Neruda. Você partituras. Sim, claro. Partituras musicais. Eu tenho um livro que eu adquiri na Argentina, que aliás tem mais bibliotecas na Argentina do que no Brasil inteiro. Ah, sim. E na Argentina não, em Buenos Aires, no Brasil inteiro. E aí eu tenho um livro de poesias do Pablo Neruda e uma fita. Super a ver com o tema do programa, uma fita, aliás, na qual ele pega e ele narra, ele declama os poemas. Ah, isso é legal. Isso é muito lindo. Isso é legal. Bom, agora que depois que o diretor já... Um dos meus poetas preferidos, Pablo Neruda. É verdade. Falou dicionário aqui na minha orelha. Chicão, eu gosto de poesia. Palpite para esse jogo desta noite? Eu acho que São Paulo ganha de 2-0. 2-1, meu. 2-1, meu, mas na sofrência, hein? Isso para não falar que vai perder, tá? Da São Paulo também apertado. Tá falando placar, a gente. 1-0. 1-0, tá. Olha, o Palmeiras fez a estreia em casa pela Libertadores e conquistou mais uma vitória, desta vez sobre o Guarani do Paraguai. Fez o que o Corinthians não fez. Chico Lang, resumindo. Com certeza. O nome do jogo foi Luiz Adriano, mas o torcedor precisou de paciência até soltar o grito de gol. Tardou, mas não falhou. O Palmeiras bombardeou o retrancado Guarani logo no começo do jogo. Rony, Luiz Adriano, Dudu, William, todo o ataque participou. A bola não quis entrar. O professor já ontem falou de como ia ser o jogo, que nosso time tinha que ter paciência. No segundo tempo, o Palestra abriu a porteira paraguaia. Cobrança rápida de falta. Dudu, num passe mágico, encontrou Luiz Adriano, que meteu uma caneta no goleiro e só não entrou com bola e tudo porque teve humildade. O Guarani ficou na bronca. Sacou a tarjeta amarilla, estava anotando, não viu a jugada. Es más, lo reconoció recién ante nosotros que se había equivocado, el árbitro. Cada um com seus problemas. Rony, cara a cara, jogou uma chance de ouro incrível para fora. Seria o primeiro dele pelo Verdão. Ele está ansioso para fazer um gol, cara. Quando ele estiver ansioso, a hora que ele fizer um gol, ele vai relaxar. Na sequência, Rony atacou de garçom. Deu de bandeja para o Luiz Adriano ampliar. Aí o Dudu arriscou uma pedaladinha na ponta. Chegou no fundo e Luiz Adriano cravou o terceiro dele. E o terceiro da partida. Que noite! Fico muito feliz de poder marcar 3 gols, 3 chutes no gol, 3 gols. Então é uma média muito boa para mim dentro de um jogo. E
fico muito feliz de levar essa bola para casa. O de honra dos visitantes rolou no finzinho. Bobadilha descontou 1-3. 100ª vitória do Palmeiras em Libertadores, liderança isolada do grupo e resultado positivo que traz ainda mais confiança para o Vanderlei manter o esquema com 4 atacantes. A questão de jogar com o Dudu por dentro ali, dando liberdade para ele sair para a esquerda, para a direita, para furar, para driblar, para meter bola como ele meteu pro Luiz Adriano, para jogar, né? Isso incomoda o adversário. Eu já joguei assim com os outros treinadores. Se for olhar bem, todos os treinadores aqui me usou bastante nessa posição. Esse esquema com o Dudu armando, é porque você entende que é melhor para ele e para o time, ou porque os meias de ofício que você tem no elenco não te convenceram ainda? Ai, cara, mas pô, não convencer uma coisa assim, tipo, muito, com todo respeito, sempre um lado muito negativo. Eu vou ficar com o lado positivo, tá? O lado positivo é que o Dudu por dentro, ele pega muito na bola. Ele não fica esperando a bola ter que chegar para ele. Agora eu quero ver você contestar tudo que você contestou ontem, porque foi 3-1 e ele explicou tudo pra você. Sim, não explicou pra mim. Eu acho que a pergunta foi do Silvestre, inclusive. Mas você que contestou tudo. Sim, eu ainda acho que não é a melhor posição para ele. E ele, obviamente, é o técnico, ele é o gestor, ele não vai expor os jogadores que ele tem publicamente. Mas a opção pelo Dudu mostra realmente que as tentativas que ele tem com o Lucas Lima, com o Scarpa, com o Rafael Veiga, não deram certo. Então ele colocou o Dudu para ver se dá um pouco mais de movimentação ali para aquele setor que ninguém conseguiu se adaptar. E começou a dar. Quer dizer, são possibilidades, são tentativas, é uma visão que ele tem, tá certo. O Palmeiras teve dificuldades ontem com o Guarani do Paraguai. Teve muitas dificuldades. Aí saiu um gol naquela jogada na cobrança de falta, uma bola parada, um descuido da defesa paraguaia. E aí o Guarani foi para cima do Palmeiras. No que foi para cima do Palmeiras, deixou espaço. E aí quando você joga com um time contra o Palmeiras e você dá espaço, então 3-1 foi o resultado, foi uma bela vitória do Palmeiras, mas não foi um jogo fácil conforme eu previ aqui ontem. Então, se você vê o resultado, parece fácil, mas na prática não foi. Teve um primeiro tempo bem difícil, equilibradíssimo. O Guarani do Paraguai jogou no 4-5-1, dentro do gol praticamente, tentando o contra-ataque, e o Palmeiras no 4-3-3. No segundo tempo, é que o Luxemburgo mudou o jogo, encostou o Dudu no Luiz Adriano, e aí as jogadas começaram a sair e os gols também, por sorte, né? Foi irregular esse gol, Chico? Não foi irregular, só que foi batido sem o juiz autorizar a cobrança, né? Pegou todo mundo desprevenido, mas tá certo, mas pode? Pode, a bola estava parada, né? Azar do Guarani que não se atentou a isso. Que não ficou esperto na hora do lance. Mas eu acho assim, eu acho que o Luxemburgo ele dá um pouco de sorte desse negócio de mudar jogador de posição. Ele fez isso com o Miller no Palmeiras mesmo. É verdade, algo parecido com o que ele estava com o Dudu agora. Algo parecido com o que ele estava fazendo com o Dudu. E fez isso com o Rincon também, quando pegou o Rincon, tirou da meia e recuou para volante. Mas acho que isso não é sorte não, Chico, é porque ele vê o jogo. Não é sorte. Não, é análise tática. Ele tem esse dom, né, de querer mexer, tirar o jogador de uma posição na outra. Tirou da cabeça de área para colocar na zaga. Agora o Zé Rafael que não deu muito certo, né? Ele queria fazer dele um novo Rincon. Mas você sabe o que eu acho que deu? Eu acho que deu. É que tem o Ramírez estava jogando, saiu porque se machucou. Eu ainda prefiro o Zé Rafael ali na posição do que o Ramírez hoje. Mas ele está colocando o Zé Rafael está mais inteiro, até pelo histórico de contusões que o Ramírez já teve. Eu gosto do Zé Rafael ali naquela posição. Acho que ele acertou nessa também. E o Palmeiras sair 100% de aproveitamento da Libertadores da América em busca desse sonho, né, de se garantir no Mundial de Clubes da FIFA. Certo. Mas por enquanto não tem Mundial. Ai, Chico, não vai cantar musiquinha. Você vai cantar musiquinha? Não vou cantar musiquinha nenhuma, não. Não vai cantar musiquinha, acho bom. Olha, o Santos também fez o primeiro jogo como mandante na competição continental, mas sem a presença da torcida por conta de uma punição imposta pela Conmebol em 2018. E esse fato parece ter influenciado o desempenho dos jogadores dentro de campo.
O Santos entrou em campo sem muita inspiração, mas fez o suficiente para vencer o Delfim por 1-0 diante da Vila Belmiro com portões fechados, chegando aos 6 pontos na Libertadores. A primeira boa chance ocorreu aos 9 minutos, quando Soteldo cruzou na cabeça de Caio Jorge. A bola raspou o travessão. E o Santos abriu o placar aos 29 minutos. Sanches cobrou falta na área e Lucas Veríssimo subiu muito para cabecear. O terceiro gol do zagueiro em Libertadores pelo Peixe. Sem muito espaço dentro da área, o Santos tentou ampliar chutando de longe nos minutos finais do primeiro tempo. Diego Pituca e Sanches finalizaram bem para boas defesas de Baroja. A primeira chance do segundo tempo só ocorreu aos 25 minutos. Soteldo puxou contra-ataque e Yuri Alberto finalizou de canhota. A bola passou raspando a trave. O Delfim se lançou ao ataque nos minutos finais e chegou a assustar Everson, mas não criou chances claras. O técnico Gesualdo Ferreira e o zagueiro Luan Pérez tentaram explicar a falta de controle no jogo. Eles falaram sobre o cansaço em meio a 3 jogos em uma semana e também sobre as decisões erradas no segundo tempo para não aproveitar os espaços deixados pelo Delfim. Não foi um jogo fácil para nós, como vocês puderam ver. Não atingimos o nível de outros jogos, do ponto de vista da qualidade do nosso jogo. Acho que aqui houve claramente uma pressão muito grande. Os jogadores sentiram uma pressão muito grande. Tiveram muito mais à vontade na Argentina, que deveria ser ao contrário. Com o público, devia ser ao contrário. Mas depois dessa vitória e na sequência dos jogos que estamos a fazer, com um espaço curto de 3 dias, é óbvio que há uma parte dos jogadores, não é dos, mas nos jogadores, de cansaço, e há uma outra parte que teve a ver com a pressão que o jogo teve. A gente não pode, com 40 minutos do segundo tempo, ganhando de 1-0 na Libertadores, tomar ali um número de contra-ataques consideráveis, né? Então, a gente cobrou muito ali atrás. Eu acho que, como você disse, parecia que a gente estava mais preocupado em fazer um gol do que defender, faltando apenas 5 minutos para acabar, ou 10, né? Então eu acho que tinha que ter um equilíbrio a mais, como o professor sempre fala do equilíbrio. O Santos tomou, até dizia ontem, que imaginava que o jogo do Santos seria muito mais fácil do que o jogo do Palmeiras. Não foi tão fácil, não. Foi 1-0, quase que o Delfim empatou, teve a oportunidade de empatar. O Santos esteve abaixo ali do que pode produzir, do que já produziu nos últimos 3 jogos. Muita gente não gostou, tem gente pedindo reforços. Tem até o nome do Elias sendo cogitado para, de repente, vestir a camisa do Santos. O Elias que jogou no Corinthians, no Atlético Mineiro, 34 É uma formação anos. Exclusiva nossa, né? Aqui da produção do Gazeta Esportiva. De repente, pode ser um nome aí que o Santos vai tentar. Eu acho que seria um bom reforço, né? E o que chamou a atenção depois também foi o Veríssimo dar o maior esculacho no presidente do Santos pedindo valorização do passe, né? Que ele fez esse gol de cabeça aí que nós estamos vendo. E ele pediu valorização do passe, porque o nosso querido São Paulo, que está no Atlético Mineiro, pediu a contratação dele, né? Isso. Então, eu quero ver agora o que eles vão se resolver. Ele disse que não está sendo valorizado no Santos, faz tempo que ele pede um aumento e não tem, e que agora o presidente se coça, levar ele para lá. Ou ele vai para o Atlético Mineiro, né? Eu acho que está certo o Lucas Veríssimo, até respondendo ali a pergunta. Não acho que foi lamentável, não. Porque, veja só... Não é chato falar em público? Mas depende da situação. Lavou a roupa suja, né? Lavou a roupa suja. Sim, mas... mas ele tem contrato, certo? Tem um contrato. Mas ele existe faz só que existe uma multa rescisória. Isso, paga a multa e leva. Não precisa reclamar. Não, mas aí, na verdade, ele está expondo Para a torcida... Ele tem vontade de continuar. Veja só, saiu o Gustavo Henrique, saiu o Vitor Ferraz, saiu o Jorge, praticamente todo o setor defensivo. E ele ganhou o troféu Mesa Redonda aqui. Ganhou o troféu Mesa Redonda. Foi melhor na posição. Quer dizer, então, o que você imagina? Que se você tem um jogador do nível dele, você como clube, vão renovar? Vão tratar de uma renovação? Não tem condições? Então libera, porque ele também precisa jogar. Ele precisa fazer a vida dele. Ele está mostrando competência. Mas tá para vencer o contrato?
Porque se não tiver para vencer, o que o Santos vai fazer? Tá lá, tá pagando. Vai lá e faz uma renovação. Chamar e fazer, quero fazer uma renovação de contrato com você, te dou X. Senão, ele vai acabar indo para o Atlético Mineiro mesmo. Se aparecer, paga-se a multa. Na multa, acabou. Um abraço. Aí não adianta falar que ele é mercenário. E o Elias, que era do Corinthians, que estão pedindo lá estão falando, né, na orelha do presidente Pérez para ir para o Santos, seria por produtividade o contrato dele. Cairia bem o Elias no Corinthians? Sim, eu acho que sim. Ele é experiente, é um jogador. No meio campo do Santos, né, que não tem ninguém com esse nível de experiência, cairia bem. Bom, e já me informa aqui a minha voz na consciência que o contrato do Lucas Veríssimo termina em junho de 2022, ou seja, ele ainda tem 2 anos de contrato, 3 anos. 20, não aí importa. Tá falando o quê? Ele está falando que se o Atlético Mineiro quiser, vai pagar a multa e ele vai. Tem uma matéria no site gazetesportiva.com explicando tudo isso Essa em é a detalhes. questão. O Atlético Mineiro pode muito bem pagar a multa. Eu não sei qual é o valor da multa hoje. Paga a multa e leva. Mas ele leva, ponto. Pois é, mas na verdade é uma Acho chato reclamar na TV. Eu acho que é uma satisfação que ele está dando para a torcida. Ou ele está acabando jogando para a torcida, fazendo justamente aquilo que não sei quem veio aqui no Mesa Redonda e falou. Eles ficam reclamando em público, é empresário falando, não sei o que lá, e começa a dar uma desagregada no grupo. Com certeza. Quem foi que falou mesmo? Quem foi Eu acho que foi a multa 15... Foi o Muricy que falou. Não, aquele que veio antes do Muricy, o treinador. Me informa aqui, o Vinícius, que a multa é de 15 milhões de euros, mas acho que essa multa normalmente é para clube do exterior, quando você trata de clube nacional. O Luxemburgo. Foi o Luxemburgo que falou. Adaptação, né, dessa questão. O Luxemburgo que falou no Mesa Redonda, que aí você tem que ver, começa a reclamar, fala com o empresário, não sei o que lá. Tal. Mas como o São Paulo está pedindo, é que eu acho que tem um peso maior, né? Aí sim. Tem recadinho da galera pra gente? Boa noite a todos do Gazeta Esportiva. Se o São Paulo não ganhar, acho que vai ficar difícil, porque já perdeu o primeiro jogo. Abraço, Tomás da Vila Olímpia. Boa noite, Michele, Celso, salve Chico Lang, Antônio Scott de Santo André, corintiano. Eu acho, na minha opinião, que em caso de derrota, o São Paulo ainda tem chance de se classificar. Abraço. Gente, eu gosto tanto dele. Eu gosto muito do Antônio Scott. E essa corrente maneira do Antônio Scott? Meu pai usava uma corrente assim, sabia? Meus irmãos, tal. Muito legal. Beijão pra vocês. E o amigo lá também assistindo a gente no carro. Só não dirija, né? Para o carro. Que pare o carro. Dirija assistindo a gente. Não pode, ele vai tomar uma multa. Para o carro. Agora ali, o trânsito tá pesado. Se para o carro, assiste, relaxa, deixa o trânsito passar. Grava o vídeo e manda pra gente enquanto você dirige, que aí vai dar. Você sabe o que vai dar. Aí dá confusão. Mas pode assistir, põe lá e fica ouvindo. Tem um aplicativo da TV Gazeta que pega no planeta Terra todo. Não, ele tá no carro. Por exemplo, a galera da Itália tá em quarentena em casa lá, trancada em casa. Faz o quê? Assiste a gente. Assiste a gente. Né? Giro de notícias. Vai falar que você não fica assistindo nada no carro. No carro não, eu sou um Eu ouço. Eu não assisto mesmo, porque eu vou bater, mas eu ouço tudo. Ouço e põe aqui no banco e eu fico ouvindo. Olha, gente, falando de quarentena, de corona, senhora amada aqui. Não, você não falou de corona, vai falar agora. Vamos falar de corona. Que pânico! Começamos com atualizações sobre os efeitos da pandemia, porque foi declarado pandemia de coronavírus nos eventos esportivos. O governo argentino determinou a suspensão e o adiamento de todas as competições esportivas com a presença de atletas provenientes de países altamente afetados pelo vírus, como China, Coreia do Sul, Japão, Itália, Estados Unidos, entre outros. Até o momento, estão suspensas a Copa do Mundo de Esgrima, o Campeonato Sul-Americano de Natação, o Grand Prix Internacional de Atletismo e o Torneio Pré-Olímpico de Boxe. Foi adiado. O futebol, por enquanto, não será afetado com a manutenção dos jogos dos campeonatos locais e da Libertadores. A Associação Paraguaia de Futebol, atendendo um pedido, olha se eu leio o que está escrito aqui, atendendo um pedido do governo, determinou que todos os jogos dos campeonatos locais aconteçam com portões fechados, Chico Lang. A medida também não se aplica para jogos internacionais, mas a Conmebol
está sendo pressionada para adotar medidas semelhantes nos duelos da Libertadores. Olha o prejuízo. Tira da tela esse vírus, pelo amor de Deus. É assim a cara dele? Já em relação às eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, a Conmebol aguarda orientação da FIFA. Portões fechados e até o adiamento das partidas estão em pauta, Celso e Chico. A gente brinca, mas não é para brincadeira não, a coisa é séria, muito séria. Pode ser, de repente, acontecer isso no Brasil também, né, de ter que jogar com portões fechados, são medidas preventivas. Não sei porque até agora não aconteceu. Porque ainda não temos um número de casos altos. Não tem muitos mortos, por enquanto, né? Teve mortos? Não, nenhum. Então, por enquanto, a situação está sob controle no Brasil, então não tem que se preocupar. E é verão, ainda não, é outono, entra o outono logo, né? Eu vi hoje uma declaração do Guardiola falando sobre isso, sobre os portões fechados, que na verdade prejudica o público, né, que gostaria de assistir uma partida, mas prejudica mais se eles morrerem. Não tem jeito, pois é, existe um calendário e você tem a chance de ver os jogos em casa. Paciência. É ruim para quem joga sem público. Ontem Santos, que por uma outra razão, né, jogou com portões fechados, o Santos, parece jogo treino, parece jogo treino. Sabe, é muito melancólico você jogar sem público nos estádios. Mas se não tiver jeito, paciência, né? É melhor você tomar uma atitude um pouco mais drástica agora para evitar a proliferação de um vírus que, sabe, o índice de morte, comparado com o número de casos, ele não é dos mais altos, mas ainda assim pode colocar muita gente em risco. E se a gente puder minimizar, né? A gente, eu digo sociedade, minimizar a mortalidade da doença, evitando contágio, evitando lugares com muitas pessoas, melhor. Eu acho que é a melhor alternativa. Eu particularmente, eu não aconselho ninguém a ir jogar de futebol, não. Eu já, de antemão, já dou a minha opinião sobre o coronavírus. Eu acho que não é momento de você ir em lugares públicos. A NBA também já vai ter jogo também com cinema, teatro. Eu não tô indo em nada. Show. Eu não vou em nada. Eu vim trabalhar e coisa com gente, não vou no shopping, não vou em nada. Não cumprimenta mais ninguém, ela passa direto. Assim. É verdade, não cumprimento mesmo. E um pote de álcool gel desse tamanho na mesa dela. Se pudesse, punha todo mundo e tirava, embebia todo mundo em álcool gel. Mas não dá por causa do cabelo, que estraga, viu? Não pode passar no cabelo álcool gel. Descobri as duras penas isso. Nunca nem cogitei a possibilidade. Pode dar uma boa desinfetada? Não pode. Passa só na mão e no braço. Alexandre Matos, ex-Cruzeiro e ex-Palmeiras, rescindiu com o Reading da Inglaterra. E segundo reportagem da revista Veja, ele é o novo diretor executivo do Atlético Mineiro. Ué, do São Paulo? Sim. Do São Paulo. Olha, vamos fazer um estrago lá, hein? Estrago no bom sentido, né? Porque esses dois juntos vai dar liga. O Matos chega para ocupar a vaga de Rui Costa, que foi demitido junto com o técnico Rafael Dudamel. A passagem de Matos pelo futebol inglês nem chegou a acontecer, já que o executivo não conseguiu visto de trabalho. A apresentação no Galo está prevista para o início da próxima semana. Pois é, ele esteve no Cruzeiro, fez aquele trabalho lá. Agora vai para o rival. Agora vai para o rival. Há quem atribua a ele também o momento do Cruzeiro, as contratações que foram feitas e tudo mais. O Atlético Mineiro hoje está pensando em investimentos, né? Então vamos aguardar que ele possa fazer um bom trabalho lá no Atlético. Torço por ele também. Acho que ele é uma boa pessoa, esteve aqui no Palmeiras, sempre foi muito gentil com a gente. Fez um bom trabalho no Palmeiras também. Fez um bom trabalho no Palmeiras, só que no finalzinho exagerou um pouco, né? O presidente do Barcelona, José Maria Bartomeu, voltou a falar sobre a possível volta de Neymar ao clube. O Cartola diz que não há nada previsto, mas que nunca se sabe, né, o que pode acontecer com o Neymar. Será? Essa novela já está durando, sabe, mais de 12 meses. Ô novela. O Neymar quer ir, o Barcelona nunca se sabe quer. O que pode acontecer com o Neymar. É aquela coisa bem maniqueísta mesmo, sabe? O bem contra o mal. Parece que o PSG é o demônio e o Barcelona a salvação. Eu acho que não, acho que o PSG é o mocinho. Não é. Pro tá Neymar, defendendo não. o bem dele. Sim, mas né? Pro Neymar ele é o inferno, é o vampiro, é a cruz. O Neymar é um bom jogador, né? Até fez gol hoje, depois que nós vamos falar no jogo, né? Até fez um gol hoje. Quer dizer, é um bom jogador. Para mim, fechados em Paris. Pro Brasil, o que interessa é que ele volte a jogar bem. Porque a seleção brasileira vai precisar dele na eliminatória. E o caso do Ronaldinho, hein, Chico Lang, vai ficando cada vez mais enrolado. O ex-jogador e o irmão continuam presos em Assunção. E a empresária Dália Lopes, responsável por levar a dupla ao país,
não compareceu para prestar depoimento, como a gente disse ontem, teve a prisão decretada e é considerada foragida da justiça. A Dália foi apontada como a responsável por providenciar os documentos falsos para o Ronaldinho. Aqui tá enrolado e não vai ter jeito, eles vão permanecer presos até que a coisa consiga, né, se desenrolar. E teve um depósito num banco de R$ 42.600 que eles depositaram para se naturalizarem paraguaios. Foi descoberto esse dinheiro, né? E está lá depositado no banco. Para quem? Para ele. Então, eles depositaram para alguém transformá-los em cidadãos paraguaios. Entendeu? Então, mas não deu certo, acabaram na cadeia. Eles estão na cadeia, né? Acho que de repente tem aquele pensamento bem preconceituoso, né? Se no Brasil pode tudo, imagina no Paraguai. Mas, gente, bom, nem vou falar, pra que você vai querer ser cidadão paraguaio, gente? Porque ele quer fazer negócio lá, só por isso. Pra fazer facilitar. Coisa confusa, gente. Olha onde ele foi se meter, isso mancha a vida, a carreira de uma pessoa, um ídolo já como manchou, né, Gaúcho, já manchou, poxa, muito chato. Nada de descanso para o Palmeiras, hein? Sábado, o Verdão encara a Inter de Limeira fora de casa pelo Campeonato Paulista e os jogadores já se reapresentaram depois da vitória de ontem sobre o Guarani do Paraguai. Não teve folga não, viu? É isso, Michele. Hoje, eu aqui no Palmeiras e o Silvestre no São Paulo. Teve uma troca na nossa escala, uma adequação de escala, e por isso vim aqui para a cobertura do dia do Palmeiras. E sabe o que eu detectei de mais importante? É que a vida do Silvestre está uma grande moleza. Sabe por quê? Palmeiras é praticamente classificado no Campeonato Paulista. Na Libertadores, com a vitória de ontem, 3-1 para cima do Algoz, do Corinthians, o Guarani do Paraguai, também encaminhou a sua classificação. E claro que por aqui é clima de absoluta tranquilidade. Precisamos repensar a vida do Alexandre Silvestre. Mas tivemos reapresentação hoje com os reservas apenas no campo. Os titulares fizeram trabalho de relaxamento muscular e o Palmeiras começa a pensar já no final de semana e início da próxima. Porque no final de semana tem Campeonato Paulista contra a Inter de Limeira, sábado em Limeira. E nessa partida, já pensando em Libertadores, porque o Palmeiras joga na quarta, na altitude de La Paz, o Vanderlei deve colocar contra a Inter uma equipe mesclada. Não toda reserva, mas uma equipe mesclada. Só que isso será definido apenas no trabalho de amanhã. Então, na quarta-feira, o Palmeiras pode praticamente garantir a sua classificação à próxima fase da Copa Libertadores. Ele é líder isolado do Grupo B, com 6 pontos, são 2 vitórias. Se vence o Bolívar na altitude de La Paz, fica numa condição de muita tranquilidade. E aí já começa a pensar no quê? Clássico contra o Corinthians, é isso. No outro final de semana, não neste final de semana, no outro final de semana, o Palmeiras, numa situação muito confortável, deve chegar assim até lá, vai enfrentar o Corinthians, que está extremamente pressionado. O time para sábado, repito, não está oficialmente escalado. O que se sabe é que o Gustavo Gomes suspenso, esse já é desfalque certo, e o Mike, que não veio a campo hoje, o jogador continua se recuperando de lesão no departamento médico, dificilmente deve ser aproveitado. Amanhã a definição do time e aí sim o Palmeiras será escalado pelo Luxemburgo para a partida de sábado. Mas repito para você e para todo mundo que o pensamento, principalmente do Vanderlei, está no outro final de semana, quando teremos Corinthians e Palmeiras na Arena Itaquera, tá certo? Tá certo, Garrafa. Agora a gente volta direto para o Morumbi, onde está quem? Nosso querido Alexandre Silvestre com as últimas informações. É com você, Silvestre. Ainda não. Silvestre está se posicionando. O Palmeiras, comenta um pouquinho o Palmeiras. Comentar rapidinho. O Palmeiras está tranquilo na Libertadores da América, 2 vitórias seguidas. O Campeonato Paulista tem a segunda melhor campanha. Posso perguntar uma coisa do Chico Lang? Eu sei que é pra gente comentar do Palmeiras, mas eu não vou aguentar porque o Chico Lang tá aqui, não é todo dia que ele tá aqui. Aquela folga que o Thiago Nunes deu pro elenco, de 2 dias, né? Um sábado e domingo, né? E depois, de novo, depois de perder, acho que nesse final de semana, ele deu folga de novo. Empatou. Empatou, porque pra mim é uma derrota aquilo lá. Foi. Contra o Novo Horizontino, não foi isso? Empate 1-1. O que você acha dessa situação? Eu acho uma vergonha, né? Porque ele tinha que treinar, ele não tinha que dar folga para ninguém. Nem que fosse para dar um exercício físico dentro da academia, mas deveria bater o cartão ali todo mundo. Recuperação. Para mostrar que existe uma disciplina, né? Que a derrota, o empate teve um sentido de derrota, né? Então, por isso que eu acho que ele errou ao dar folga aos jogadores. Mas aí ele implanta uma cartilha e está errado.
aí ele dá folga, tá errado. Tem que ter um meio termo nessa coisa também, Não, ele né? não podia dar folga. Ele podia dar folga e não podia implantar cartilha. As duas coisas ele não podia fazer. E nós vamos falar daqui a pouco do Corinthians, né? Mas as duas coisas ele não podia Daqui a fazer. pouco o Chico Lang vai falar dessa cartilha do Corinthians, o que ele acha dessa cartilha. Eu vou fazer essa cartilha em casa. Seguinte, Silvestre, o que tá bagunça aí, Silvestre? O que acontece? Eu derrubei você, né, Michele? É que a torcida independente está se aproximando aqui da Praça Roberto Gomes Pedrosa, que fica em frente ao Morumbi. Eu vou ter que mostrar daqui mesmo. Eu ia tentar descer, mas não vai dar tempo. Dá para ver os bandeirões passando ali por trás dos caminhões de transmissão, geradores que foram instalados aqui na frente do Morumbi. A Polícia Militar também chegando no portão principal. A movimentação vai crescendo na frente do Morumbi. A torcida do São Paulo promete fazer uma grande festa na chegada do time por volta das 8 da noite. A bola rola às 9h30. Vamos ver qual vai ser o comportamento dessa torcida após o jogo. O São Paulo precisa muito do resultado positivo porque perdeu na estreia. A LDU do Equador ganhou do River Plate reserva na primeira rodada e é líder do grupo. Vem de vitória no clássico local no final de semana, ganhou do Barcelona de Guayaquil. É líder tanto na Libertadores como do grupo dele, LDU, ou dela, LDU, no campeonato equatoriano. O Borja não é o Miguel Borja do Palmeiras, atacante, que deve ser titular hoje. É Christian Borja, também colombiano, um jogador que já passou até pelo Flamengo, tem 32 anos. O Sornosa é uma peça conhecida, esteve no Corinthians, e enquanto o São Paulo vem com duas dúvidas. Na lateral direita, Juan Fran, recuperado de problemas físicos, será escalado? Ou o Diniz vai de Igor Vinícius? E no ataque, Vitor Bueno, que também estava machucado, está recuperado, mas não confirmado, joga? Ou o Diniz escala Pablo? Certamente o Antony estará na banda, tocando na banda. E o Antony falou com a imprensa nas últimas horas. Vamos conferir um trechinho do Antony falando a respeito desse jogo, dessa Libertadores da América na vida dele. Logo, logo ele vai embora para o futebol da Holanda. Todos os jogos aqui para mim é muito importante, mas desde a estreia da Libertadores eu me emocionei muito, porque eu sempre tive esse sonho de jogar uma Libertadores pelo São Paulo, sempre tive esse desejo de poder jogar uma Libertadores no Morumbi e estou tendo esse privilégio. Então, estou tentando desfrutar ao máximo no dia a dia aqui no trabalho com meus companheiros, porque até dia 1 de julho eu estou aqui, então vou me esforçar muito, vou aproveitar cada momento e ajudar muito a São Paulo. Curiosidade, vocês lembram do Arboleda com a camisa do Palmeiras, né? O amigo dele, lá do Equador, é jogador atacante Billy Arce. Esse cara tá no time da LDU. À época jogava no Barcelona de Guayaquil. Deu aquele rebu todo. O Arboleda com a camisa do Palmeiras, os dois irão se encontrar, só que o Billy Arce provavelmente começa no banco de reservas. São Paulinos também de olho no jogo do River Plate, agora às 7h15 da noite, o River enfrenta o Binacional na Argentina. Se o River ganhar e o São Paulo ganhar, embola tudo, todo mundo com 3 pontos nesse grupo da Libertadores, Michele. Muito obrigada, Alexandre Silvestre. Bom trabalho para você, boa sorte para o seu São Paulo. Vamos dar uma olhadinha então na provável escalação do São Paulo para esse confronto. Olha só, Thiago Volpi no gol, Igor Vinícius ou Juan Fran na lateral direita. Prefiro o Igor Vinícius, e você? Eu também. Eu também. Também. Bruno Alves e Arboleda no miolo de zaga e o Reinaldo na lateral esquerda. Meio campo com Daniel Alves, Tietê e Igor Gomes. No ataque, Antony, Pato e Pablo ou Vitor Bueno. Quem você prefere? O Vitor Bueno, na verdade, se estiver bem volta, porque já estava jogando, é titular, e o Pablo é reserva. É um bom time. É um bom time esse do São Paulo, é um time que tem jogado bem, apesar dos resultados. É um time que cria muito, finaliza bem. Só que vai pegar um time que é encardido. Sabe, eu estava falando aqui do Pablo, pegando mais informações do técnico, Pablo técnico, não Pablo aqui. Da LDU. Ele foi o técnico do Independente Del Valle, que chegou à final da Libertadores em 2016. Sabe, tem jogadores experimentados da LDU. O próprio Silvestre falou do Rodrigues Borja, que é artilheiro do time.
Tem o Valência, tem o Sornosa. O Valência jogou no Manchester United, mais de 300 jogos. Sornosa no Corinthians. Sornosa do Corinthians. Então, é um time muito chato. Que você falava Sornosa, que dormia no campo? Quando tem a bola, joga. Então, o São Paulo, mais do que nunca, Chico, vai precisar converter em gols aquilo que cria, porque se não converter, a situação se complica. Mas foi campeão paulista pelo Corinthians. O Sornosa? Dormindo em campo e tudo, foi campeão paulista. E foi um dos campeões de assistência no time do Corinthians. Então, no Corinthians vocês falavam que ele dormia, agora eu nunca falei isso. No outro vocês falam que ele é sensacional. Eu um jogador importante do ponto de vista tático. É que você não presta atenção no que eu falo. Critiquei. Eu presto sim. Nunca critiquei. Olha, a gente volta a fazer contato com o José Paes, direto do Parque São Jorge, noticiário do Corinthians. Fala, Zé. Oi, Mi, um beijo para você, um abraço para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Continuamos aqui no Parque São Jorge. Vamos destrinchar juntos aí o que o Corinthians precisa fazer para se classificar para a próxima fase do Campeonato Paulista. O Corinthians ainda tem 3 jogos a fazer. Contra o Ituano nesse final de semana, no domingo, na Arena. Depois o Corinthians pega o Palmeiras, derby também na Arena de Itaquera. E aí fecha contra o Oeste. O Oeste tem 7 pontinhos no Campeonato Paulista, está lutando contra o rebaixamento, está lutando ali junto com a Ponte. A gente lembra que os 2 times de pior campanha são rebaixados para a Série A2 no Campeonato Paulista. O pessoal passando aqui, gritando vai Palmeiras na frente do Corinthians, uma zona danada, mas enfim, o Corinthians que vai brigando aí para tentar se classificar para a próxima fase do Campeonato Paulista, para as quartas de final. A gente lembra que o Bragantino é o líder do grupo, tem 14 pontos, e o Guarani, o vice-líder, com 13 pontos, e o São Paulo pode ser o fiel da balança para o Corinthians, porque o São Paulo pega os 2 times, pega o Bragantino e também o Guarani, pode definir aí a vida do Corinthians. Mas ontem eu fui para as ruas para saber por que o trabalho do Thiago Nunes não está dando certo no Timão até agora. Conversei com alguns jornalistas e a matéria ficou bem bacana. Dá uma olhada. Não tem nada de errado com o Corinthians, acho que está tudo dentro da conta. Estou fazendo o melhor de mim, né? E os atletas estão confiando nisso também. O ano de 2019 do Corinthians não terminou no azul não, hein? De jeito nenhum. Mesmo assim, a diretoria foi atrás de um cara para apagar o incêndio. Veio o Thiago Nunes, mas os resultados não vieram. Por quê? Roda aí o top 5 razões pelas quais o Corinthians não tá dando certo na mão do Thiago Nunes. Corintiano, tá gostando aí do Timão? Não, tá. Não pode falar palavrão, não pode. A gente está desenvolvendo uma ideia de jogo que não é nova no futebol, é nova pro Corinthians. Boa tarde, meu amigo, tudo bem? Torce pra quem? Palmeiras. Torce pro Palmeiras, tá gostando do Corinthians? Tô na situação que ele tá, né? Muita pressão treinar o Corinthians, né? Não é igual ao Atlético Paranaense, que a imprensa era um pouco menor. E apesar de ter os cabelos brancos do Thiago Nunes, ele tem só 40 anos, ainda é novo, não entendeu direito o que é treinar uma equipe do tamanho do Corinthians e aí tá sentindo isso daí, eu acho. Não é que é uma desculpa, mas eu acho que o grupo do Corinthians e, na verdade, toda a tabela do Paulistão, todos os times estão bem mais preparados do que outros campeonatos estaduais, por exemplo. Claro que preocupa, até porque é uma questão que a gente precisa buscar pontos para classificar. Essa adaptação também dos times do Campeonato Paranaense para o Paulista está fazendo com que o Corinthians ainda esteja engatinhando. Eu acho que um dos pontos principais, com certeza, é ter apostado num jogador como o Luan. Ele foi o principal reforço, era ele que tinha que estar comandando o time, né? E foi um pedido do Thiago Nunes. A cobrança, ela existe, é natural, interna, por parte da gente mesmo em relação aos atletas, os atletas entre eles. Um jogador que ainda não deu o que a gente esperava, ele não está resgatando aquele futebol do auge do Grêmio. Então eu acho que esse é um dos pontos principais, porque o Thiago Nunes não está dando certo por enquanto. O jogador não tá colaborando, né? Eu acho que o time não tá totalmente entrosado como deveria estar, né? Acho que não tá no ápice ainda. Quanto tá o Brigadeiro? 1 é 3, 2 é 5. E no Corinthians? Quanto que tá o time? 5. Acho que uma filosofia nova de jogo, né? O Corinthians passou quase 8, 10 anos jogando só na retranca e agora mudar tudo isso. É uma filosofia de treino também. O Thiago Nunes, ele precisa entender primeiro o que é o Corinthians, né? O Thiago Nunes parece que não entendeu ainda o que é o Corinthians, ele quer fazer uma reformulação geral. Não é que o Corinthians é diferente de outros clubes.
o dia a dia ele é igual aos outros clubes. Tem que devagar, fazer essa mudança devagar. E ele está se perdendo. Valeu, gente. Obrigado. Bom, eu não vou esperar mais não, eu vou ficar por aqui, tá? Tchau, vou de ônibus embora. Tá aí, matéria ousada, matéria alegre, como a gente gosta. Rapidinho falando do Pedrinho, eu sei que a gente tá sem tempo, mas o Pedrinho hoje, o Corinthians oficializou a venda do Pedrinho lá pro Benfica de Portugal, 5 anos de contrato. O Pedrinho só sai depois do término do Campeonato Paulista, então continua por aqui ainda. O Corinthians vendeu ele por 20 milhões de euros, que dá aí cerca de 100 milhões de reais. É a venda mais cara do Corinthians em real. Passou a venda do Paulinho, então em breve aí o Pedrinho vai jogar lá no Benfica de Portugal, vai deixar o Corinthians, vai defender a equipe portuguesa. Eu volto com você aí, Mi, e quero até perguntar pro Chico o que ele achou aí dessa venda do Pedrinho lá pro Benfica. Gostou, Chicão? Ô, Zezinho, gostei, achei legal, porque o Corinthians vai ficar com 70 milhões desses 100. Opa! Vai ficar com de 70%, 100 milhões de reais. Agora vende em real, recorda, significa outra coisa, que o real tá valendo cada vez menos, infelizmente. Bom, e quanto ao Thiago Nunes, essa matéria que o José Paes preparou pra gente, né? O Zé Paes falou assim, matéria alegre. Alegre pra quem? Pro corintiano isso é uma tragédia. É uma tragédia, foi uma tragédia, a matéria foi triste. Mas você sabe que eu fiquei sabendo de informações lá dentro do Corinthians, que uma das coisas que pegou muito mal que o Thiago fez foi a tal da cartilha. Porque a cartilha, na verdade, mexeu com o individual de cada jogador. Por exemplo, eu tenho que contar mais ou menos a rotina que eles têm. Eles tomam café de manhã, tomam café e vão para o treino. Voltam do treino, antes do almoço, pegam o telefone, dão uma ligada, liga para a família, liga para fazer negócio. Não pode. Não pode mais. Tem que almoçar todo mundo junto. Enquanto o último não acabar de almoçar, ninguém levanta. Isso é muito general. Isso é muito quartel, sabe? É muito quartel. E os jogadores não estão gostando disso. Não sou eu que estou gostando ou estou deixando de gostar. Às vezes a pessoa quer almoçar logo são os jogadores. Resolver alguma outra coisa, né? Exatamente. Eu acho que é muito mimimi. É uma questão também de respeito, de educação. Você está todo mundo almoçando junto, você levanta e vai. Não, mas... Educação você tem em casa. Não. Educação você tem em qualquer lugar. Agora, almoçar junto tem questão de educação? Eu acho que você levanta na mesa, o seu filho vai, almoça lá, come rapidinho, come tudo e vai embora. Eu chamo a Michelle para almoçar, ela fala, Chico, dá licença que eu tenho um compromisso. Uma palavra que você adora. Eu vou ficar chateado com ela. Mimimi, é isso, mimimi. Tá me chamando? Não, você diz muito essa palavra mimimi. Não, é que eu acho o seguinte, uma coisa é estar nós três ali almoçando, isso outra coisa uma 30 campanha pessoas ruim, almoçando, uma recomendação. Esperar o último acabar de almoçar, aquele cara lento. Tem aquela coisa, só dar um toque pro capitão, capitão, tô indo, tal, faz parte da educação. Nada a ver isso daí. Parece pré-primário. Últimas notícias diretas da nossa redação. Fernanda, é com você. Fala, Michele, uma ótima noite. Notícias fervendo aqui da Champions League. O PSG acabou de se classificar para as quartas de final, depois de vencer por 2-0 o Borussia Dortmund, com gols do nosso menino Neymar. Um dos gols foi feito por ele. Com isso, o PSG afasta o fantasma das últimas 3 temporadas, já que nos últimos 3 anos o time caiu justamente nas oitavas de final, que estava sendo disputada hoje, né? Também pelas oitavas de final, o Atlético de Madrid está encarando o Liverpool, mas esse jogo ainda não acabou. E o Liverpool está vencendo por 1-0, só que com esse resultado, o jogo está na prorrogação. Para saber o final dessa disputa, é só acessar o gazetesportiva.com. Lá você acompanha ao vivo, um olho no peixe, o outro no gato. Volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Fê. Quanto tempo você leva para almoçar? Meia hora, por aí. 5 minutos, Sério, não deveria ser assim, mas é 5 minutos. E você, Chicão? 15 minutos, pronto. Aí eu almoço rapidão, tem que ficar esperando meia hora o senhor aqui, Celso Cardoso. Meu filho é educadinho. Por isso que eu não almoço com você. Mesa, papai? Só almoço com o Chico Lang. Isso, faz não isso. vou almoçar com você. Vai, já era. Quanto que deu na enquete? Pro São Paulo? Já era. 55% dos votos. Isso, se perder para ele. Se perder, já era. É verdade, já era mesmo. Vamos combinar. E pior é que eu tô achando que vai perder. 3-1 agora. Agora, não, mudou o pão. Ficou brava. Ficamos por aqui. Eu queria ficar mais tempo. Ela almoça em 5 minutos, é claro que vai comer todas as palavras. TT Espíndola.
ela está viva, viu, Laerte Vieira, do Jornal da Gazeta? Completa hoje 66 aninhos. Parabéns, TT. É aquela que você pra mim foi